É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. Fala galera, vocês estão bem? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam. E eu já queria agradecer pelo simples fato de você ter chegado até aqui hoje e estar nos acompanhando nessa jornada. Hoje nós vamos falar de um assunto cascudo. E já de antemão eu quero deixar claro e te avisar que este podcast não tem o objetivo de trazer uma resolução mágica dos nossos problemas que envolvem este tema que nós vamos tratar aqui hoje. Mas eu quero e espero que tudo que nós falarmos aqui possa contribuir para o nosso crescimento e para o aprimoramento da nossa fé. Então, para por alguns minutinhos aí, prepara o seu coração e o seu psicológico também, porque o tema de hoje é a missão do perdão. Sobe esse rap para mim. Meus queridos, por que no título deste podcast tem justamente a palavra missão antecedendo o ato de perdoar? É justamente para nos lembrar que perdoar não é algo tão simples de se fazer. Na verdade, essa talvez seja a tarefa mais difícil na nossa caminhada como cristãos. E não só como cristãos. Para todo e qualquer tipo de pessoa, a tarefa de perdoar não é a mais fácil e nem a mais tranquila de se praticar. A gente não pode tapar os nossos olhos para o fato de que o mundo está cheio de pessoas maldosas. Pessoas que não querem o bem umas das outras, pessoas que desejam o mal umas das outras, pessoas que torcem para o fracasso alheio e mais, que em alguns casos até criam situações para ocasionar a queda de outra pessoa. Sim, isso existe. Você que está me ouvindo agora sabe que isso não é a novela das 8 não. Você sabe que isso de fato é vida real. Mas e aí? Como a gente deve encarar essa situação? Como a gente deve se portar diante de algumas situações onde está nítido e claro que pessoas querem nos ver derrotados, caídos e sem chance de nos levantarmos? Como a gente faz para lidar com as humilhações causadas por essa situação? Como que a gente faz para lidar com aquela vontade absurda que dá na gente de fazer igual Pedro fez com aquele soldado, de pegar a espada e cortar fora a orelha de um abençoado desse? Ai, Jesus, ajuda nós aí, Pai. Bom, vamos deixar o lado sanguíneo de Pedro bem quietinho lá e vamos nos concentrar no que a Bíblia tem para nos ensinar em relação ao perdão, certo? Quero convidar você para meditar rapidamente no texto de Mateus, no capítulo 18, dos versículos 21 ao 35. Peço apenas um pouquinho de paciência da sua parte agora. Eu sei que é um texto que é um pouquinho maior do que a gente está acostumado a trazer aqui, mas é por uma boa causa. Olha só o que diz o texto na versão da NVI. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Bom, talvez essa seja uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, quando o assunto é perdão. Todo mundo já ouviu pelo menos uma vez falar do trecho que Jesus disse para Pedro que ele precisava perdoar 70 vezes 7. E certeza também que todo mundo aqui, assim como eu, já pegou a calculadora para fazer as contas e chegar finalmente à conclusão de que perdoar alguém 490 vezes é muita coisa. Eu pensava assim comigo: ninguém merece tudo isso de perdão não, eu, hein? E aí tem um problema. E é um problema que sempre aparece quando a gente resolve estudar a Bíblia de verdade mesmo, sabe? Porque a gente sempre é surpreendido ao ver que nós precisamos fazer muito mais do que aquilo que a gente pensava que deveria. E aí é que o desespero vem. Porque quando a gente se dedica a entender qual é a mensagem realmente que Jesus está passando ali para Pedro, a gente vai perceber que era algo muito mais profundo do que a quantidade de vezes que a gente tem que perdoar. Como a gente costuma dizer aqui no interior, o buraco é bem mais embaixo. Porque o desafio aqui não está relacionado à quantidade de vezes, mas sim à verdade do perdão que habita em nós. Nessa parábola que Jesus contou, ele nos traz um ensinamento incrível, cara. Olha só, leia o texto como se o rei citado aqui por Jesus fosse o próprio Deus, e que ele quer acertar contas com seu servo que tinha uma grande dívida com ele. Digamos que o servo sejamos nós, seja você, eu, enfim, todos nós. Então significa que a gente tem uma dívida enorme com Deus, a dívida de todos os nossos pecados e de todas as nossas transgressões, e que não tínhamos condições nenhuma de pagá-las. Então, Deus, diante da sua inigualável misericórdia e bondade, ele resolve perdoar toda a nossa dívida e nos permite então viver em liberdade. Bacana. Aí, saindo da presença do rei, que é Deus nesse caso, a gente se encontra com o tal conservo, que aqui nós podemos chamar de nosso próximo. E este, nosso próximo, tem uma dívida pequenininha com a gente, algo que nem se compara com a dívida que a gente tinha com o rei, com Deus, e que foi perdoada por ele. E aí, do alto da nossa justiça, do nosso orgulho, nós resolvemos condenar o nosso próximo a viver o resto da sua vida preso no nosso ódio, no nosso rancor e no nosso ranço. Nessa parábola, Jesus ele está mostrando que não há nada tão grande que não possa ser perdoado, tendo como exemplo a seguir o próprio sacrifício que Jesus fez na cruz para perdão dos nossos pecados. Olha só o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Com isso, nós entendemos que Deus nos perdoou através do sacrifício feito por Jesus na cruz. E ele fez isso mesmo sabendo que nós continuaríamos pecando contra ele. Você já parou para pensar o quanto isso é louco, cara? Jesus, ele nos perdoou, Deus nos perdoou através do sacrifício de Jesus feito na cruz, mesmo sabendo que nós continuaríamos pecando contra ele, cometendo os mesmos erros e as mesmas falhas. E o melhor, ele continua nos perdoando, cara. Esse é o perdão de Deus, no caso, que nós devemos nos basear. Que Deus fez por nós algo muito maior sem que nós merecêssemos. Porque quando a gente se baseia nas nossas próprias justificativas, a gente vai continuar alimentando o sentimento que está no nosso coração. E nós vamos continuar falhando com toda certeza. Eu não estou aqui para usar de hipocrisia, para dizer que a tarefa de perdoar é algo que a gente faz num piscar de olhos, porque não é. A ferida aberta ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, ela precisa de remédio para que ela possa cicatrizar. E é interessante também a gente falar um pouco aqui sobre cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz ela é uma marca que a gente tem no nosso corpo, e quando a gente olha para ela, nós nos lembramos da ocasião em que nós nos machucamos,
A gente tem na nossa memória a forma como foi que aquilo aconteceu, mas a cicatriz por si só, ela nunca mais vai doer simplesmente por ser cicatriz, certo? Eu gostaria de falar algo aqui com você com muito amor, com muito cuidado, porque existe muita gente que não concorda com esse pensamento e é um direito seu, inclusive, de não concordar, tá bom? Ainda pensando sobre a ideia da cicatriz, eu, por exemplo, eu tenho uma cicatriz no meu olho direito desde os meus 3 anos de idade. E eu ganhei ela, se é que eu posso falar que eu ganhei, né? Em uma brincadeira com meu primo. A gente tava brincando com pedaços de bambu e um desses pedaços acabou atingindo o meu olho. Eu precisei fazer uma cirurgia e a cicatriz dessa cirurgia me impede de enxergar desse olho. Graças a Deus, eu nunca tive dificuldade nenhuma com a minha visão, porque Deus dobrou a visão do meu outro olho. E hoje eu vivo sem nenhum tipo de restrição. E quem me conhece sabe que nem óculos eu uso. Tá bom, Alisson, mas o que isso tem a ver? Por que você tá falando isso aqui pra mim? Não tô te entendendo. Então, eu quero te dizer o seguinte. Perdoar não significa voltar a se relacionar ou voltar a ter os mesmos vínculos que a gente tinha antes. Eu me machuquei e esse machucado demorou pra cicatrizar, mas ele cicatrizou. E quando eu percebo essa cicatriz, eu me lembro de como foi que aconteceu. Eu me lembro que brincar com bambu não pode trazer consequências muito boas pra mim. E o que eu faço com isso então? Eu não brinco mais com bambu, certo? Lembra que lá no começo do episódio eu citei sobre aquelas pessoas que simplesmente querem o nosso mal? Pois é, essas pessoas elas existem sim. Mas a maldade que existe nelas é uma situação delas apenas, em que elas precisam ser tratadas e curadas também. Mas a partir do momento que nós passamos por algo relacionado a essas pessoas, não está errado da nossa parte não querer manter os mesmos vínculos que nós tínhamos antes. A Bíblia nos diz, lá em 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Assim também como diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, ó: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ser astuto como a serpente não significa que nós precisamos ser maldosos, nós precisamos ser maliciosos. Não. Isso significa que nós precisamos estar atento com as pessoas que estão à nossa volta. Jesus disse que nos colocaria como ovelhas no meio de lobos. E, obviamente, a gente sabe que as ovelhas não convivem no meio dos lobos. Ou seja, nós apenas estamos no meio dos lobos. Nós não somos do meio deles. Então, o perdão está no ato de cicatrizar, de deixar de doer em nós. Está no fato de olhar para o que Cristo fez por nós e absorver isso para a nossa caminhada. Claro, para algumas pessoas será um processo mais fácil e, às vezes, elas até vão conseguir reestabelecer os seus vínculos como antes. Mas para outras, o melhor vai ser deixar ir. Esses dias eu vi uma entrevista do Rodolfo Abrantes, em que ele estava falando sobre a reconciliação dele com o Digão, vocalista da banda Raimundos hoje. Pra quem não sabe, quando o Rodolfo saiu da banda, eles tiveram mó treta lá e tal, e desde então não voltaram mais a se falar. Foram 19 anos que eles ficaram brigados aí, digamos assim. Até que esses dias atrás eles reestabeleceram essa amizade que eles tinham. E eu achei isso muito massa, cara. E aí o Rodolfo falou algo muito interessante sobre perdão que ficou gravado na minha mente. Ele falou que o perdão acontece de forma gradual, que no começo a gente quer matar a pessoa, depois a gente só quer que a pessoa morra mesmo. E depois você já não quer mais que essa pessoa morra, só quer que ela fique triste. E aí quando você percebe, você já tá querendo o bem dela. Quando você cai na real, você já tá amando ela de novo. É dessa forma que acontece. É claro que essa foi a experiência dele com o perdão, mas que talvez possa te ajudar a refletir sobre este tema também. Cara, o fato é que uma mágoa, ela só pode ser cicatrizada à base de muita oração e de muita Bíblia. Esses são os únicos remédios que vão cicatrizar as feridas dos nossos corações. Nós não devemos nunca nos enchermos da nossa própria justiça e nem usar aquele velho texto fora de contexto dizendo que Deus vai fazer justiça. Porque é o seguinte, a justiça de Deus não segue os mesmos parâmetros que os nossos. E se a gente se lembrar do maior ato de justiça que Deus cometeu, nós vamos nos lembrar que ele sacrificou a vida de um inocente, puro, cheio de glória,
para pagar os erros de toda a humanidade caída, fracassada e cheia de pecados. Por hoje é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.